Aqui é o pastor João Carlos, canal Restaurando Famílias, Casamentos e Vida. Eu queria deixar uma palavra de vitória, uma palavra que vai fortalecer muito o teu coração, vai te dar ânimo, uma palavra que vai te encorajar, né, diante das adversidades, né, diante dos confrontos, diante, né, das batalhas que todos nós, né, temos que enfrentar nesta vida. Eu queria deixar no livro de Josué, capítulo 10, versículo 6, do versículo 6 adiante. E queria deixar essa palavra para os vossos corações, que vocês, né, analisassem, né, meditassem nesse capítulo 10 do livro de Josué. Eu queria que você prestasse bem atenção sobre essa passagem bíblica que fala sobre uma peleja muito grande, né, que Deus, né, permitiu que viesse sobre o povo de Israel, para que o povo de Deus viesse guerrear, viesse lutar, né, para alcançar as suas devidas vitórias que estavam reservadas em Deus. Assim como nós temos, né, algumas vitórias reservadas em Deus, Cristo Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Mas nem sempre ela virá, né, através de Gabriel, né, através do anjo Gabriel, através dos anjos, através do dia a dia, das semanas, dos meses e dos anos. Né? A maioria das pelejas em Deus, em Cristo Jesus, através do Espírito Santo de Deus, nós temos que guerrear em Deus, com Deus, através do Espírito Santo. E Deus nos fará, né, sobressair sobre estas situações e nós vencermos e obtermos e termos as nossas vitórias. Sem guerra, sem levante, sem afronta, sem muralha, sem dificuldade. Na maioria das vezes, nós vamos, né, passar dias, meses e até anos sem obter nenhuma vitória. E eu queria que você recebesse do Senhor através dessa mensagem, e queria que você tivesse ânimo e confiasse que Deus, né, está à frente de tudo, que Deus, né, Deus não deixará, né, que você, e que nem eu, e que nem ninguém na face dessa terra fique envergonhado diante de nenhuma luta, de nenhuma peleja, de nenhum levante, de nenhuma afronta do adversário. Deus é contigo. E eu queria que você se inscrevesse nesse canal, eu queria que você compartilhasse os meus vídeos do canal Restaurando Famílias, Casamentos e Vidas. Eu queria que você deixasse um like aí, dedinho pra cima, um comentário, né, pedisse oração, né, pedisse algo da tua particularidade ou da particularidade, né, daquilo que você quer em Deus, para que eu viesse orar, né. Como que eu vou te ajudar, né? Ouvinte da palavra de Deus, né? Você que é inscrito, né? Se você não deixa um comentário, não se expressa a sua necessidade, né, para que nós venhamos orar, né, seja pela madrugada, seja em jejum, seja em oração, para que nós venhamos apresentar o teu nome, né, diante do altar do Senhor, em oração, em jejum, né, diante do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, para que Ele venha mover, né, a situação ou as situações ao seu favor. Então eu peço a vocês, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo, dá um like lá, dedinho pra cima, clique no sininho de todas as notificações, compartilhe o vídeo e fique nessa ministração para que você venha aprender mais como vencer em Deus e com Deus, e através de Deus, em Cristo Jesus, através do Espírito Santo de Deus. A palavra foi falada para Josué, né, no capítulo 10, versículo 6, diz assim, você lê em casa o texto completo, fazer um favor, né, se você puder. Mas a palavra de Deus, né, no capítulo 10, versículo 6, em diante, diz assim, enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué, ao arraial de Gilgal, dizendo, não retires as tuas mãos de teus servos, falaram para Josué, sobe, né, apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus, que habitam na montanha, se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, e ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué, não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante do povo de Deus de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeon, e os perseguiu pelo caminho que sobe a Bet-Heron, e feriu-os até a Zeca e a Matedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras, até a Zeca, e morreram, e foram muito mais os que morreram das pedras de Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença de todos os israelitas, sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jeche. E o sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase o dia inteiro. O sol se deteve. E aqui, meus irmãos, meus queridos, meus amados, eu queria que vocês prestassem bem atenção. Como pode, né, a palavra de Deus expressar, falar, né, a palavra de Deus, né, declarar, né, que um homem comum, né, como eu e como você,
né? Um homem comum como eu, como você, que estava sob uma responsabilidade muito grande, né? Nós sabemos que Josué era o sucessor, né, de Moisés. Ele arcou com uma responsabilidade muito grande, né? Nós sabemos que a lei mosaica, né, a lei dos 10 mandamentos foi dada a Moisés. Um homem, né, que tinha uma intimidade tremenda com Deus. Um homem que talvez, né, talvez pós ele, outros homens tiveram, né, tamanha intimidade, né, tremenda, né, tamanha intimidade, né, a qual nós temos que observar, elogiar, mas talvez a intimidade que Moisés tinha com Deus, talvez seja tão única, né, e talvez seja tão particular, né, que nenhum homem, né, não teve a intimidade tão grande como Moisés teve, né, com Deus Todo-Poderoso, né, com o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu não estou aqui dizendo que Moisés, né, é o homem, né, que é o homem que mais teve fé, é o homem que mais teve intimidade, é aquele que mais realizou milagres, é aquele que mais fez isso ou fez aquilo. Mas o que eu quero dizer é que Moisés não é qualquer um. Moisés não é nem anteriormente, biblicamente, e nem posteriormente, biblicamente. Moisés, ele tem a sua particularidade, ele deixou a sua história, né? E eu e você temos também uma história, né, que pode não estar escrito ali na Bíblia Sagrada, mas são histórias que vão ser parecidas, semelhantes, né? São histórias que nós temos que analisar a postura, a conduta, né? Temos que analisar, né, o percurso, né, o ânimo, o esforço, né, a maneira que cada um desses grandes homens se procederam diante, né, dos mandamentos de Deus. E a postura que eles tiveram diante, né, da autoridade que Deus tinha em orientá-los, em cuidar, né, de cada um deles, em revelar, né, a eles, né, o que fazer, o que não fazer. Eu queria que você, né, meu amigo, meu irmão, ouvinte da palavra de Deus, né, eu queria que você analisasse você mesmo e que eu também analisasse a mim mesmo. Você é como Josué, como Moisés, Abraão, né, Isaac, Jacó, José, né, como os demais irmãos, como os outros, os profetas maiores com mais escritas, os menores com menos escritas, os apóstolos, né? Eu quero perguntar a você, como que você é? Porque a palavra de Deus diz que nesse texto, né, a palavra de Deus diz que no versículo 8, a palavra do Senhor diz que diz assim, o Senhor disse a Josué, não os temas porque eu tenho dado nas tuas mãos, nenhum deles te poderá resistir. Primeira coisa que eu vejo, né, que eu vejo em toda a Bíblia, todo homem de Deus, ele não age por impulso. Todo homem de Deus, ele age por direção e direcionamento. Todo homem de Deus não age pela força, não age pela beleza, não age pela coroa, não age pelo título, ele não age pela sua habilidade, ele não age pela sua intelectualidade, ele não age pela sua altura, pelo seu tamanho, pelo seu porte, ele não age pela sua confiança, ele não age pela sua maneira de pensar, ele não age pela sua maneira de ver, ele não age por nenhuma maneira humana, ele age pela maneira dos céus, pelo jeito do céu, pela direção do céu, né, pelo direcionamento do céu. Deus falou, eu vou. Deus não falou, eu fico, eu espero, né, eu oro, né, eu busco, né, eu fico na torre de vigilância, eu vejo um norte, né, eu vejo um horizonte, eu vejo uma palavra, eu vejo uma resposta, eu vejo algo, né, eu vejo, né, alguma coisa, né, que mostra, que demonstra, que direciona, né, que Deus, né, tá falando, tá mostrando, tá indicando e tá direcionando, né? E eu vendo isso, eu faço isso, ou eu faço aquilo. Então a palavra de Deus diz que o homem de Deus, né, a mulher de Deus, ela não age porque sabe, ela não age porque tem, ela não age, né, porque pode, não, ela age porque Deus fala ao coração, né, do homem, da mulher. Então a palavra de Deus, né, ela nos diz sobre estes tais assuntos. Eu quero deixar bem claro, porque a ciência é claro, é visível, é notório, né, é bem nítido, que ao ponto que nós não precisamos nem né, observar ou ver com nossos olhos, mas saber, né, com o nosso íntimo, se o nosso íntimo, se o nosso ser, se a nossa alma, né, sabe que isso existe por toda a humanidade. A gente vê, né, com os olhos espirituais que o quê? Que toda a humanidade está passando por uma luta muito grande, por uma peleja, né, por levante, por muralha, por dificuldade, por alguns embaraços que vêm tentando anular a caminhada e a trajetória, né, dos filhos de Deus, daqueles que acreditam em Deus, daqueles que zelam, que prezam, né, daqueles que ainda lutam para manter, né, uma postura, né, que venha a ser exemplar, né? Ainda temos os irmãos, irmãs, né, moço, moça, anciãos, né, anciãos, pessoas de idade que lutam, né, em Deus, com Deus, né, dizendo, né, para que Deus possa o direcionar, o ajudar, né, através de Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo. E se Deus o direcionar, o indicar, né, direcionar e mostrar e revelar, a pessoa vai de encontro àquela peleja. Aqui foi uma peleja contra homens, espadas, escudos, lanças, né? E contra uma parafernália que se levantou contra o povo de Israel, mas foi Deus que mandou Moisés sair de encontro a essa peleja para que ele obtesse a vitória. Né? Tem lutas, e tem pelejas, e tem levantes, amigos, irmãos e ouvintes da palavra de Deus, que não tem como evitar. Você tem que lutar para você ultrapassar a barreira da dificuldade, para você alcançar aquilo que é palpável, tangível, aquilo que é visível aos teus olhos. Então não tem como nós ficarmos de braços cruzados. Às vezes nós temos que sair da situação que nós estamos, às vezes prostrados, né, parados, né, pausados, e se levantar para ir diante daquela situação que aparentemente não parece ser muito boa. Ou visivelmente não parece ser muito boa, aparentemente não é muito boa. Ou, né, vendo ou não vendo, a gente também já sabemos que não é muito boa. A gente sabe que vai ter luta, a gente sabe que vai ter guerra, a gente sabe que vai ter né, luta, guerra, espada, escudo, a gente sabe que vai ter peleja, a gente sabe que vai ter carruagem, a gente sabe que vai ter, né, a gente sabe que vai ter confronto, mas nós na maioria das vezes,
né? Quando Deus não revela, quando Deus não fala, nós podemos impedir, evitar, não confrontar, não falar, mas tem coisas que Deus manda a gente ir. Tem situação que Deus vai mandar você. Tem situação que Deus vai mandar eu ir. Independente que haja peleja, que haja luta, que haja espada, que haja escudo, né? Que venha ter espada, escudo, homens, né? Carro de fogo, que venha ter, né? Cavalos, né? Guerras, levante, arcos, flechas, palavras de afronta. Mesmo você sendo cristão, você tem que se levantar. Se for da vontade de Deus, você tem que se levantar. Você tem que enfrentar. Eu quero dizer isso para os irmãos, porque tem pessoas que pensam que ser cristão, tudo que por ser cristão, por nós sermos às vezes filhos de Deus, servos de Deus, nós temos que ficar de braços cruzados, não tem coisas que nós temos que partir para cima. Mas quando? Quando Deus mandar, quando Deus falar, quando Deus direcionar. Então, primeiramente, Deus vai te dar um sinal. Qual é o sinal? Deus vai falar para você. Ou Deus vai falar com você. Deus falar para você, ele pode falar através de alguém. Deus falar com você, ele não vai precisar de ninguém. Ele vai falar com você diretamente. Mas como? Pode ser dormindo, pode ser acordado, pode ser no seu interior, pode ser no seu íntimo, pode ser na sua intenção, né? Entenda você que a alma é sede do entendimento humano. A alma, o espírito não. O espírito é de vida. O espírito, ele trabalha na alma. O espírito de Deus. O espírito através do Espírito Santo. Ele tenta convencer a alma, não vai, não faz, né? Não anda, né? Não fica, não é. Não pensem, né? É o Espírito de Deus com o Espírito Santo. A alma é que ama, é a alma que odeia, é a alma que sente raiva, é a alma que sente ciúme, é a alma que às vezes, né, não é muito correta, é a alma que às vezes não é muito, perseverante, é a alma que desiste, é a alma que chora, né? É a alma, né, que às vezes pensa coisas boas e não pensa coisas boas. Eu não quero falar só sobre a alma, que eu vou falar um montão de coisa aqui. A alma que se apaixona, é a alma que sente o desejo da carne, né? É a alma que pensa nas coisas desse mundo, é a alma que sonha pela casa, que sonha pelo carro, que sonha pela moto, que sonha pela é a alma, é a alma, né, que quer casar, é a alma que quer noivar, é a alma que quer namorar, é a alma que sente falta de amigo. O Espírito de Deus não. O Espírito de Deus é que age na alma através do Espírito Santo. É por isso que quando nós descemos ao pó, o Espírito de vida que Deus deu a todos, crente ou não crente, qualquer ser humano, o Espírito de vida sobe para o Pai que o deu, e a alma segue-se o juízo. A alma segue-se o juízo. Eu sei que tem pessoas que, eu quero que você comente mesmo aqui, né, que acha que é a mesma coisa, não é? Então a alma do ser humano, que é envolvida pelo Espírito Santo, através do Espírito que há em você, que é o Espírito de Deus, de vida, que Deus dá vida para isso, vida para glorificar e exaltar o nome dele, e Deus espera que o Espírito que está sobre ti, né, que a sua alma se incline para exaltar o Espírito de Deus na sua vida, para exaltar o nome de Deus na sua vida. E o Espírito Santo de Deus vem e impulsiona a sua alma, junto com o Espírito de Deus. Vai de frente, vai diante, vai à frente. E Deus age em você, e Deus opera em você, e Deus exalta o nome dele em você. E a vitória, né, vem sobre você, através do Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. E a palavra de Deus diz que se você ouvir, né, esta direção e esse direcionamento que Deus dá a todo ser humano, assim como Deus deu a Josué, e deu esses homens que foram diante dessa peleja, né, e que a palavra diz que ali, né, tinha pessoas ali em Gibeon, em Gilgal, né, e que Deus precisava que Moisés, né, fosse ali diante daquela situação, e Deus também até, né, interviu, né, guerreou, lutou, né, pelo povo de Deus, que Deus sabia que o povo de Deus, né, que o povo dele não estava talvez à altura, né, de vencer aquela peleja com tanta facilidade. Portanto, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, não sou eu, é a palavra de Deus que diz, e sucedeu que fugindo eles de diante de Israel, né, a peleja ficou ferrenha, a peleja ficou braba, como pode estar também acontecendo na sua vida e na minha vida também. Às vezes a peleja, ela pode fugir do controle, né, do meu controle, do seu controle, como também do controle também né, de Josué e dos israelitas naquela época. A Bíblia diz que a peleja saiu fora do controle deles. Aí a palavra do Senhor diz que sucedeu que fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram, e foram muito mais os que morreram de pedras de saraiva de fogo, que caiu do céu, que Deus mandou sobre aquele povo, do que os filhos de Israel mataram a espada. Os filhos de Israel, diante daquela guerra, diante daquela peleja, daquelas espadas, né, daqueles cavalos, espadas, lanças, escudos e cavalos e carros de fogo e qualquer outro instrumento de guerra, né, matou menos pessoas do que todo o exército de Israel. Matou menos pessoas do que o próprio Deus matou. O próprio Deus viu que o povo de Israel não poderia aniquilar todo aquele povo para que a vitória de Deus em Cristo Jesus através do povo de Deus viesse ser exaltada de tamanha maneira, de tal maneira. Então Deus entrou em cena e desceu pedra de fogo, pedra de saraiva de fogo, que caiu do céu sobre aquele povo que era contra o povo de Israel, né, que não era do agrado de Deus, era um povo que vinha contra o povo de Deus. Mas porém, a palavra de Deus diz que o povo de Israel não tinha como vencer. E a palavra de Deus diz que sempre onde tem, né, um homem, uma mulher, um ancião, né, ou uma senhora de idade, ou um jovem homem, ou uma jovem mulher, né, ou um moço ou uma moça, seja lá você de qual idade for, quando é de Deus faz diferença. A Bíblia diz que mesmo Deus descendo, né, pedra de fogo, de saraiva, sobre aquele povo, né, e matando a maioria daquele povo que se levantou para guerrear contra o povo de Israel, né, para que o povo de Israel viesse ter vitória, e para que eu e você também venhamos ter vitória diante das nossas situações, que são particulares, né, e nós, às vezes, não temos recurso, foge do nosso alcance, aquela situação foge, né, foge das nossas mãos, foge do domínio, né, da nossa, não só das nossas mãos, mas do domínio da nossa possibilidade de resolver. E aí Deus entra, não com pedra, nem com saraiva, nem com fogo. Deus entra com as suas providências, né, para nos ajudar, a gente obtermos e termos a vitória em nossas mãos. Assim como foi, né, no povo de Israel. Deus matou mais aquelas pessoas que se levantaram contra o povo de Deus do que o próprio povo de Deus. O próprio povo de Deus, o povo de Israel, os israelitas, não conseguiram aniquilar tantas pessoas. Porque, além deles ser bons de espada, de arco, né, com escudo, com cavalos e com outras, né, e com outras parafernálias, com outros utensílios, eles também
também eram ligeiros em fugir da peleja. E Deus hoje não quer que nós venhamos fugir da peleja. Deus hoje quer que nós encaramos essa peleja para que nós venhamos exaltar o Senhor e dar um culto de ação de graça através dessa vitória. Então é por isso que Deus levanta homens e mulheres, anciãos, senhoras de idade, homens, mulheres, jovens homens e jovens mulheres, moços e moças, né, com visão, né, de Deus e com autoridade. E a Bíblia diz que Josué vendo que a tarde, ou vendo que o sol, né, se adentrava, para que anteriormente e antigamente era assim, o sol entrava, a lua saía. Né? Hoje, a gente sabemos que as coisas não estão tão parecidas devido, né, a algumas coisas, né, aí da humanidade, né, sobre a poluição, né, sobre... Porque quando a lua chega a sair, né, já tem neblina, já tem fumaça, já tem coisas que talvez, né, e talvez a lua saia até cedo, o sol se põe, a lua saia, né, mas hoje é até difícil de nós visualizar a lua, né, pela tamanha, né, população e poluição que nós temos na face da terra, através aí, né, de devidos, né, a consequência do pecado da humanidade, né. Mas a Bíblia diz que Josué, vendo que o sol, né, se estava meio do céu ou adiante do meio do céu, para frente um pouco, né, que logo iria entrar e a lua iria sair, iria escurecer, Josué, né, conjecturando, né, dentro das minhas conjecturação, né, Josué vendo isso, ele põe o joelho no chão, cara no pó, e o jejum em oração ali, né, e Josué diz, Senhor, e Josué, ele diz para o Senhor, né, então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença do israelita, sol, detém-te em Gibeon, e tu, você, lua, pare no vale de Jalon. Fique parado. Sol e lua. Não se mova. Sol, nem vá à frente, nem retroceda. Para aí. E você, lua, que está saindo aí? Você que está entrando, sol. Se detente. Para-te. Isso, clamando ao Senhor. Orando ao Senhor. Senhor, para o sol. Detente a lua, Senhor. Senhor, para-te. Para. Enquanto é dia, porque se o dia passar, se o sol entrar e a lua raiar, e a lua, né, e o sol adentrar e a lua subir, nós não venceremos a guerra. Nós não venceremos a peleja. Mas como que pode um homem ter autoridade de parar o sol e a lua? Como que pode? Só que nós sabemos que a Bíblia foi escrita numa época que... Né, eu sei que a palavra de Deus ela é poderosa, ela é gloriosa. Mas Josué não sabia nem que o sol e a lua não tinham rotação. Né? Não tinha rotação. Sol e lua não tem rotação. Mas na oração de Josué, ele pediu que Deus parasse o sol e que Deus parasse a lua. Mas o certo para nós no dia de hoje, a oração nossa seria para que Deus não parasse nem o sol e nem a lua, mas para que Deus parasse a terra. É a terra que tem rotação. Não é nem o sol e nem a lua. A lua e o sol, eles ficam parados. Eles estão parados. Eles só exerce a sua função, né? Ele só exerce a sua função. O sol, ele manda o sol, ele clareia o dia, e a lua clareia a noite. Mas a Bíblia ela fala sobre essa exatidão dessa oração, né? Que não é o jeito certo, né, que eu tenho que orar. Porque Josué não sabia. Naquela época ele não sabia, né, que o sol e que a lua não tinham rotação, né, que a lua não se movia e nem o sol se movia. E o que girava, o que direcionava, a rotação, o eixo da terra, que ia para frente, né, em direção do sol, né, em direção da terra, na rotação, né, que direcionava que o sol adentrava e a lua subia. Ele não sabia. Então, a palavra de Deus já nos ensina que por mais que nós não oramos, né, com tanta exatidão e com tanto acertismo, por mais que nós não acertamos a oração, mas o que vale é a intenção da oração. Se a sua intenção da sua oração é em abençoar, se a atenção da sua oração, né, é para exaltar, é para engrandecer, é para juntar, é para trazer de volta, é para que as coisas vá bem, é para que a situação mude, é para que a pessoa venha a ser transformada, é para que seus problemas venham a ser resolvidos, é para que o seu esposo venha voltar de volta para a sua casa, é para que a esposa venha voltar de volta para a casa do esposo, é para que o filho que está às vezes envolvido nas drogas venha sair das drogas, é para que a filha que está envolvida às vezes na vida errada, na vida alheia, venha sair dessa vida e venha servir o Senhor, é para que o filho que saiu de casa venha retornar para casa, é para a filha que saiu de casa venha retornar para casa. Talvez a tua oração, assim como Josué orou pelo sol e pela lua, pensando que o sol e a lua tinham rotação, mas é a terra que tem rotação, né? E talvez você está orando às vezes de uma forma que quem está às vezes na direita e na esquerda, no fronte, investe do fronte às vezes atrás. E talvez a pessoa até diz, ele nem sabe orar, ela nem sabe orar, ele nem sabe como pedir, mas Deus manda eu te dizer, não é o jeito nem a forma de orar, é a sinceridade de orar, é a maneira de orar, é o jeito de orar. Deus vê, é a forma que você ora para ele, com ele, né, para ele, vai exaltar o nome dele. E a Bíblia diz que nós precisamos ter, né, homens e mulheres assim, não importa a idade, pessoas que venham a ter seriedade, pessoas que venham a ver verdade na palavra de Deus, porque não adianta você saber muito e não fazer nada, não adianta você saber o certo e fazer as coisas totalmente errado. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, talvez você não entendeu muito, né, é a palavra que foi pregada, mas eu quero dizer para você, né, para você que não importa que, na maioria das vezes, os ouvintes, na maioria das vezes, as pessoas leem, mas não entendem a palavra de Deus, né? Às vezes, as pessoas oram, mas não vêem resultado. E talvez está demorando muito. E talvez você ache que orou, talvez até errado. Mas eu quero te dizer que Deus, ele sabe da sinceridade do teu coração. Não é por muito saber, não é por muito falar, não é por muito entender, não é por muito mandar, não é por muito ter. Não é.
né, é pelo poder de Deus em operar, né, através de Josué, através de você, através de mim, né? Eu quero que você entenda, né, né, que o texto fala sobre homens, sobre espada, sobre lanças, sobre reis, sobre cavalos, sobre peleja, sobre guerras, sobre espada. Talvez já na sua vida e na sua vida, e para com aqueles que são ligados à sua vida nessa terra, né, talvez esposa, filhos, filhas, pai, mãe, avó, tio, tia, primo, prima, vizinhos, talvez, né, amigos, amigas, patrão, trabalhos, empresa, vida social, talvez, né, e talvez em muitas áreas sua vida está sendo uma guerra, não de espada, de lanças, de escudos, de cavalos, de reis, né, ou de qualquer outra coisa que foi falada através da sua mensagem, através dessa mensagem. Mas, né, se a sua vida tem sido uma guerra, tem sido uma peleja, Deus tem te mandado ir de encontro a essa peleja, pode contar que Deus, se for preciso, ele vai mandar saraiva, pedras, ele vai mandar fogo do céu, ele vai responder com fogo, ele vai, né, talvez não parar a lua e parar o sol, como, né, Josué falou, né, a palavra de Deus falou, mas ele vai parar a terra, ele vai fazer alguma coisa, ele vai se manifestar para você com milagres, ele vai se manifestar para você com grandes sinais, né, com milagres e maravilhas, coisas tremendas que vai ser visível na terra. E a Bíblia diz que, no versículo 14, a Bíblia diz assim, no versículo 14 do livro de Josué, capítulo 10, versículo 14, e diz assim, não houve dia semelhante a este. Nunca houve um dia semelhante a este. Que Deus parou a terra. Josué pediu para parar o sol e a lua. Deus parou a terra. No versículo 14, a Bíblia diz que nunca houve um dia semelhante a este. Nenhum profeta, nenhum homem, ninguém fez esse feito, ou teve esse feito diante da sua vida. Só Josué teve esse feito de Deus na sua vida. O que Deus quer dizer que o que Deus vai fazer na sua vida não vai fazer na vida de mais ninguém. O que Deus faz na sua vida é único. E é para sempre, é para entrar na história. É para ficar escrito, anotado e para ficar arquivado como um memorial. Um memorial. Então você entenda e receba do Senhor. E receba do Senhor essa palavra no versículo 14, diz assim, e nunca houve dia semelhante como este. E nem antes, e nem depois dele. E ouvindo o Senhor assim, a voz de um homem, a oração de um homem, né, que pediu de um jeito que a gente acha que é errado, para parar o sol e a lua. E a lua não para, quem para é a terra. Mas Deus ouviu a oração daquele homem, porque o Senhor pelejará por Israel e por você também. Assim diz o Senhor.